Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Eu estou aqui a convite do pastor Judson, né? Que me confiou hoje trazer a mensagem. Louvo a Deus pela vida dele e glorifico a Deus, né? Por essa oportunidade de poder servi-lo nesse momento através da ministração dessa palavra. E quando o pastor me convidou a ministrar, né? Eu falo assim que eu me enchi de alegria pela oportunidade de servir mesmo. E eu pensei, gente, tem tanta gente sofrendo, tem tanta gente passando por tanta coisa, que acho que vou querer trazer uma palavra assim, eu vou trazer uma palavra para falar com esse povo do Deus de milagre, né? Que Deus é Deus de milagre, para esse povo crer e para esse povo... E eu fui orar, né? Eu fui orar e enquanto eu orava, eu fui levada pelo Senhor a começar, né? Durante a oração, eu acredito que levada por Deus, eu comecei a pedir perdão como igreja. Comecei a pedir perdão como igreja do Senhor, né? Comecei a pedir perdão e comecei, Senhor, talvez a igreja que deveria ter saído para fora para ganhar almas para o Senhor, Pai, foi a igreja que não saiu, foi a igreja que se acomodou. Levanta hoje, Senhor, levanta hoje a igreja legítima do Senhor, uma igreja legítima, Pai, uma igreja lavada, remida no sangue de Jesus. E eu comecei ali a pedir perdão para Deus, porque de repente a igreja que precisava ter saído e para fora e ter ganhado almas é a igreja que se contaminou com as coisas daqui, é a igreja que se contaminou com as coisas deste mundo. E eu fiquei pensando, e quando eu li essa palavra e vejo ela muito oportuna, porque aqui Paulo escreveu aos Coríntios, mas Paulo fala aos Coríntios, mas ela é tão para nós, essa palavra, ela é tão atual, porque Paulo aqui estava falando com as pessoas, com os coríntios, que se sentiam seguros pela salvação, porque como eles já haviam se arrependido, eles haviam se batizado, eles já tinham assim participado de ordenanças cristãs, esse povo, eles estavam seguros da salvação. Eles estavam seguros de que qualquer coisa que eles fizessem não ia mudar isso, não ia mudar essa salvação. Eles estavam salvos. E eu comecei a pensar que de repente nós também começamos a nos acomodar, né? Porque já nos convertemos, já nos batizamos, estamos na igreja e a gente começou a acomodar, né? Se a gente lembrar de quando a gente se converteu, gente, é um amor tão grande por Deus, é uma vontade de fazer tudo certo, é uma vontade de renunciar. A gente observa o nosso falar, a gente observa o nosso pensar, a gente observa as nossas atitudes, e a nossa preocupação se aquilo está desagradando a Deus, ela é a todo momento, né? Aí a gente vai para a igreja, a gente quer fazer tudo, a gente quer abraçar tudo, mesmo ainda a gente, né, não estando preparado para certas coisas, parece que você quer fazer. Mas por quê? É o primeiro amor, né? Mas de repente parece que a gente vai se acostumando. E quando eu lia isso aqui, eu falava, gente, parece que é isso mesmo. Parece que a gente vai se acostuma a ir na igreja, se acostuma a ouvir a palavra, a ministração, você acostuma com uma oração, mas aquele amor, aquele comprometimento, parece que a gente vai ficando relaxados, né? Coríntios estava assim muito seguro da salvação, pensando que qualquer outra coisa não poderia mudar o rumo deles de estarem salvos. Aí Paulo vem falando, olha, não é bem assim não. Não é bem assim não, Coríntios. E é como se ele estivesse falando para nós hoje. Porque eu não acredito que Coríntios 10 está aqui, 1 Coríntios 10 está aqui registrado por acaso. Não. Deus sabia de todas as coisas. Deus sabia que um dia nós íamos precisar ler isso daqui e entender isso daqui como para nós hoje. Do contrário, não estaria registrado aqui. Não seria necessário. Mas aí Paulo começa a falar assim, olha, vocês lembram
irmãos, ele começa a falar assim: olha, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Ele começa a falar assim: olha, eu não quero que vocês ignoreis, eu não quero que vocês se esqueçam, eu não quero que vocês desprezem isso. Paulo tinha autoridade para falar sobre isso, porque se você ler no versículo, esse único versículo vai te falar de Paulo, da intensidade que Paulo vivia o evangelho. No versículo 27 do capítulo 9, ele fala assim, ó: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de maneira alguma ficar reprovado. Paulo era uma pessoa que tinha autoridade, e ele tinha sensibilidade de perceber: olha, que vocês estão acomodando, vocês estão achando que porque vocês foram salvos, que nada mais vai mudar isso. Espera aí, Coríntios, deixa eu falar com vocês. Os nossos pais, não ignoreis isso, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Quando a gente lê o Êxodo 13, vai falar assim que o Senhor ia diante do povo de Israel, de dia numa coluna de nuvem para guiar, e à noite numa coluna de fogo para iluminar, para que esse povo pudesse caminhar durante o dia e durante a noite. E fala assim que nunca tirou de diante deles a coluna de nuvem e nem a coluna de fogo. Era Deus revelando o seu amor tremendo para com o povo de Israel. A graça de Deus ali em Êxodo é tão grande, porque Deus, ele se mostra o Senhor único deles, e mostra para eles assim: eu não vou deixar vocês na servidão, eu mesmo vou tirar vocês da escravidão do Egito. E quando Deus fala eu vou tirar, Deus está tomando a responsabilidade, eu também vou cuidar de vocês. Aleluia. Eu também vou cuidar de vocês, eu não vou tirar para que vocês venham sofrer de outra forma. Não, eu vou tirar e vou cuidar de vocês. Aí Deus então começa tudo. Tira o povo do Egito, faz eles passarem pelo mar, coloca a coluna ali de nuvem, coloca a coluna de fogo. Mas vai dizer a palavra assim que o povo, ele murmurou. O povo murmurou. Eles chegam a falar que preferiam estar do lado da panela de carne comendo pão no Egito. E mesmo assim Deus vai ali. Houve a murmuração daquele povo, e Deus manda ali o maná para eles comerem, mas não só o maná. Deus manda a carne também, que eles tinham saudade. E Deus manda ali as codornizes, e aquele povo come carne, aquele povo come pão. Sim. Aí mais na frente esse povo murmura de novo e fala que está com sede. Aí Deus, o que ele faz? Moisés, pega a vara, eu vou estar diante de você, sobre aquela rocha eu vou estar. Você fere a rocha, porque esse povo vai ter água para beber. E Deus vai dar água. Deus amando e cuidando desse povo o tempo todo. Deus se mostrando Deus único, porque a palavra que fala: e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Esse povo estava sendo alimentado por um único Deus, e aqui fala que era Cristo que o seguia. Quando nós lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus, ele se declara o pão da vida para aquela multidão. Eles falam assim: o que o Senhor vai fazer para que a gente veja e creia que você é o Senhor?
Porque os nossos pais, os nossos antepassados comeram maná lá no deserto. Aí talvez você está questionando: o que o Senhor vai fazer para que eu creia que o Senhor é Deus? Aí talvez há questionamento: por que eu estou passando por isso? Por que essa circunstância bateu na minha porta? Por quê? O que o Senhor vai fazer para que eu creia que o Senhor é Deus? Porque os antepassados tiveram maná no deserto. Aí Jesus vai e fala assim: verdadeiramente. Verdadeiramente. Isso é verdade. Não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Aí Paulo está lembrando, olha, era o mesmo maná, a mesma bebida, era Jesus, era o Cristo. Porque ele mesmo diz: eu sou o pão da vida. Então é momento de crer, porque ele fala: aquele que crê nunca mais terá sede. Aquele que crê. Então é necessário que a gente creia. Aí quando chega lá no capítulo 5, no versículo 5, me perdoa, no versículo 5 do capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo fala assim: olha, vocês estão achando que vocês estão muito seguros, vocês estão muito acomodados, vocês estão achando que o que vocês fizerem de errado não vai mudar o destino de vocês, não vai mudar o futuro, não vai mudar a promessa. Porque a promessa não é de qualquer forma que você vai alcançar ali, não. Não, quem falou que pode servir a Deus de qualquer maneira? Quem falou que é de qualquer jeito? Quem falou que você vai poder dar desculpa para Deus? É muito atual isso daqui. Aí ele fala assim: olha, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Sim, foram prostrados no deserto, porque Deus não se agradou da maioria deles. Da maioria. Não está falando assim de uns poucos deles, falou da maioria. Quando você lê, você vê que o povo lá em Números 25 fala sobre isso, que Israel começou a se relacionar, a se prostituir com as filhas dos moabitas. Juntou Israel com Baal Peor. Aí Deus é tão lindo. Deus é tão lindo. Mesmo sendo o povo que ele amava, o povo que Deus cuidava, que Deus escolheu, que Deus estava ali tirando da escravidão e sustentando. Mesmo sendo esse povo vai ali e começa a trair a Deus. Começam a prostituir contra Deus. Começa a trair a noiva. Porque o Deus que nós servimos, ele é santo. E importa que aquele que se aproxima dele busque a santidade. Aí mesmo esse povo vivendo tudo isso, vendo o mar abrir, comendo da providência do céu, cuidados ali por Deus, guiados ali por Deus, esse povo começa a trair o noivo, começa a trair a Deus, começa a adulterar, prostituir, fisicamente e espiritualmente,
porque fala que eles se prostituíam com as filhas dos moabitas, mas falam também que eles adoraram aos deuses delas, comeram da comida oferecida aos ídolos delas. Esse povo adulterou, esse povo prostituiu espiritualmente também, eles traíram o noivo. E a palavra do Senhor vai dizer que nessa circunstância, que nessa situação, veio uma praga que matou 24 mil de Israel. A prostituir, traíram contra Deus. Aí ele fala o quê? Deus não se agradou da maioria deles. Em outra ocasião, esse povo murmura, reclama contra Deus, contra Moisés, e Deus envia serpentes e mata muito deles. Agora nós estamos aqui. Apareceu um vírus e foi para o mundo todo. Para o mundo todo. Para toda classe de pessoas. E será que mesmo assim a igreja não vai despertar? Será que nós como igreja não vamos perceber que ainda estamos tendo tempo para nos voltarmos para Deus? Porque o propósito de Deus a todo tempo ali era fazer com que Israel se aproximasse dele novamente. É chegado um tempo de nós nos aproximarmos de Deus novamente. Porque aqui quando Paulo fala, ó, Deus não agradou dele, Deus fala assim, ó, não faça o que eles fizeram. Não tenha ídolos diante de você, não seja idólatra. Não se prostitua como eles se prostituíram. Deus, aqui Paulo começa a falar dos comportamentos, das práticas que eles tiveram que não agradou a Deus. E fala, olha, não vamos repetir. Vocês viram o que aconteceram lá. Esses não entraram, esses que não agradaram a Deus, não entraram na terra prometida. E na nova aliança não vai ser diferente. Se nós já fomos batizados, se nós já nos arrependemos, fomos batizados, mas se a gente começar a desagradar a Deus, e talvez isso tenha acontecido, a igreja deixou de agradar a Deus, ou boa parte dela, como diz aqui Paulo, a maioria das pessoas começou a desagradar a Deus, a entristecer a Deus com as atitudes. Lá em Romanos 8 fala assim, que de maneira que nós não somos devedores a carne, para viver segundo a carne, porque nós morreríamos. Mas ela fala que se pelo Espírito nós modificarmos a obra do corpo, nós vamos viver. Lá em Filipenses 3 fala que o povo era contra a cruz. Eram inimigos da cruz de Cristo. E que o fim deles é a perdição. Porque o Deus deles é o ventre. E a glória, a confusão deles, que só pensam em coisas daqui. A igreja estava dispersa. A igreja estava acomodada. E começou a correr atrás mais de construir aqui, das coisas daqui, das próprias vontades. O ventre de si mesmo. As pessoas começaram a condicionar, eu vou servir a Deus se as coisas estiverem assim. Se Deus fizer isso, eu faço. Se Deus não fizer, eu não faço. Mas e o amor por isso? Paulo fala assim, que ele subjuga o meu corpo e reduzo a servidão, ou eu nego meu eu nego a minha vontade. Mas agora a igreja queria andar com a sua vontade e tentar fazer a vontade de Deus. Não tem jeito de servir a dois senhores.
Eu não estou dizendo que nós não podemos trabalhar para conquistar alguma coisa, mas nós precisamos entender que antes de tudo isso, eu preciso buscar a Deus e fazer a vontade de Deus. Eu não posso deixar que as coisas daqui ocupem um espaço que é dele. O coração é dele, para ele. Aí, Deus é lindo. Ele nos dá esse tempo, ele nos dá essa palavra. Aí Paulo começa a falar, olha, eles idolatraram, não idolatre. E eu te falo algo agora, eu não vou falar qual a idolatria que você tem que largar. Não, o que você está colocando no lugar de Deus. Não. Mas você vai ter que ter coragem, se você realmente quer a presença de Deus, se você realmente quer alcançar a promessa de uma vida eterna na presença do Senhor. Essa passagem ela não fala só lá do Antigo Testamento que eles perderam a terra da promessa. Fala para nós que se nós não nos mantermos fiéis, se nós não nos purificarmos dos nossos pecados, se nós não abrirmos mãos do nosso eu e decidir viver verdadeiramente para o Senhor, nós também não teremos a herança de uma vida eterna ao lado do Pai. Então ele fala, não seja idólatra. Idolatrar, gente, é prostituir, é adulterar espiritualmente, é trair o noivo. É trair o noivo. Você quer hoje fazer uma oração que vai mudar a sua vida? Que seja verdadeira. Fale com o Senhor, pergunta para Ele se tem alguma coisa que tem sido idolatrada na sua vida, dentro da sua casa, na sua família. Pergunta a Ele se existe idolatria que talvez você não reconhece, porque a gente acomodou demais, porque você quer deixá-las hoje. E eu vou te falar uma coisa, você vai ter que ser muito corajoso para fazer essa oração, porque quando a gente pede a Deus para mostrar, Ele mostra. Quando a gente pede ao Senhor para mostrar, Ele mostra. E você vai ter que ter coragem para abrir mão daquilo que Deus te mostrar, que você está levantando altar que deveria ser só dele e está levantando para outras coisas. Você vai ter que ter coragem para fazer essa oração. Porque quando você fizer e Deus mostrar, você vai ter que abrir mão. Ainda que tenha sido coisas que você aprendeu uma vida inteira, se Deus te mostrar que está errado, você vai ter que abrir mão. Senão a sua oração é hipócrita. Alguém que orou, mas que não quer mudança. Mas faça isso. Porque nós estamos falando aqui, olha, Paulo está exortando. Paulo está exortando o povo. E Paulo fala assim, olha, tudo isso sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Para aviso nosso. Avisou o povo no deserto e está avisando para nós. Avisou os coríntios e está avisando a nós. Olha, não faça o que eles fizeram, aqueles que desagradaram a Deus. Porque nós também podemos desagradar a Deus. E se nós o desagradarmos, nós também seremos rejeitados como eles foram. Nós também iremos perecer por estas coisas como eles pereceram. Então fiquem atentos. Porque não é porque um dia você aceitou Jesus e um dia você se batizou que está tudo certo. Agora está garantido, não, é necessário perseverar na doutrina, na presença do Senhor. É necessário continuar agradando a Deus, é necessário não relaxar, é necessário permanecer. É necessário permanecer. É necessário ser fiel até o fim, porque Deus não vai aceitar desculpas. Ele é detentor de todo conhecimento. É tempo de nós nos arrependermos. E eu te garanto, quando nós nos aproximamos do Senhor, a gente começa a ter vergonha de coisas que a gente falou ou fez. A gente começa a ter vergonha até do que a gente sentiu.
E a gente começa a ter vergonha até daquilo que a gente não fez. Quando a gente aproxima do Senhor, a gente começa a ver onde está o verdadeiro valor das coisas. E começa a ver o quanto que as coisas daqui são supérfluas. E que a gente está dando uma importância acima do que elas merecem. E estamos deixando de dar importância àquilo que era necessário dar. Então é tempo sim da igreja se aproximar de novo de Deus, porque não vai ter desculpas. Paulo, ele deixa bem claro aqui, que ele que está em pé, cuida para não cair, e que Deus não nos dá tentação acima do que nós podemos suportar. Porque o Senhor, a fidelidade dele é tão grande, e ele expressa aqui de duas maneiras, que ele não vai nos dar tentação acima daquilo que nós podemos suportar. E que quando vier a tentação, Deus ele já nos deu meios para vencê-los. Então não tem desculpa para cair. Deus nos deu os meios, Ele nos deu a palavra, Ele nos deu a oportunidade de orar e falar com Ele. Nós contamos com a presença do Espírito Santo em nós, e nós contamos com a intercessão de Jesus. E nós contamos com essa palavra viva e eficaz. Não vai haver desculpas. Então essa é a palavra. A palavra para a igreja. Uma palavra para a igreja. É tempo, igreja, da gente se voltar com inteireza de coração para a presença de Deus. É tempo de não sermos cristãos apenas de boca para fora, porque Deus está filtrando isso. É necessário que haja traços da presença de Deus na nossa vida. É necessário que os joelhos se dobrem. É necessário que a gente venha fazer como Paulo disse, que a gente venha subjugar o nosso corpo e reduzi-lo à servidão, para que a gente tenha vida de oração verdadeira, para que a sensibilidade à voz de Deus esteja presente em nós, nos nossos ouvidos, que estejam sensíveis a ouvir a Deus. É tempo, igreja, para que Deus possa levantar, e para que eu e você sejamos parte dessa igreja legítima do Senhor. Deus está nos encorajando a nos voltarmos inteiramente para Ele. Lá em Êxodo ele fala: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ele ainda diz: sereis para mim um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aleluia! Povo eleito. Será um povo santo. Então é tempo da igreja buscar a santidade. É tempo de falarmos: Deus, esquadrinhe o som do meu coração e comece a expurgar, tirar da minha vida, me faça perceber aquilo que cheira mal às narinas do Senhor, aquilo que eu fiz, que eu faço, que eu penso, que eu sou, que eu busquei, que entristeceu ao Senhor. Eu quero agora, Senhor, me arrepender e me voltar inteiramente, porque eu quero ser a igreja legítima do Senhor. Eu quero ser aqui sim, que o Senhor venha, Senhor Jesus, e me faça propriedade peculiar do Senhor. Quero traços da tua presença em minha vida. Eu quero te servir, eu quero servir o Senhor de verdade. Porque Ele diz: muitos dirão, Senhor, serão, e fizemos isso no teu nome, e Ele não vai conhecer. Então aqui Paulo está deixando muito claro que ainda que a gente tenha passado pelo processo do arrependimento, de aceitar Jesus, de ser batizados, se a gente não perseverar, se a gente não atentar, e se a gente começar a entristecer a Deus com as nossas atitudes, se a gente começar a entristecer a Deus com o nosso estilo de vida, isso pode ser mudado e a gente pode não fazer parte da promessa da salvação. Porque muitos daqueles não entraram, então são muitos, não são todos, mas muitos. Então Deus chama a atenção. É tempo de nos reconciliarmos com o Senhor. A volta do Senhor Jesus está muito próximo.
Ali Deus mandou peste, matou muitos, veio cobras, serpentes, morderam aquele povo, muitos morreram. Alerta, tem um vírus aí no mundo inteiro. O que mais que nós vamos esperar para sermos cristãos diferentes, para sermos servos diferentes, pessoas diferentes, pessoas agora verdadeiramente convertidas ao Senhor, que não ama as coisas daqui mais do que a Deus, que não ama mais o material do que a Deus, que não se ocupa mais do que é passageiro do que aquilo que é eterno. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor trabalhe dentro de nós e que essa palavra possa frutificar na sua vida e na minha vida, e que nós possamos então dar frutos do mover dessa palavra em nossas vidas. Que o Senhor possa nos dirigir, que o Senhor possa fazer de nós a igreja legítima, que o Senhor possa te alcançar. Existem tempestades que não vêm para matar, existem tempestades que vêm para nos moldar. Que o Senhor possa nos levantar como a igreja legítima dele, e que nós possamos, como Paulo, subjugar a nosso corpo, a servidão, mas não agradar a nossa carne, mas agradar ao Senhor, para que no momento certo a gente não venha estar reprovado, mas aprovados pelo Senhor. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Louvo a Deus por essa palavra e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.